O Agricultura BR fala agora a respeito de mercado de grãos, especialmente. Tivemos uma semana conturbada, no qual um dia a menos de negócios em Chicago, uma vez que foi segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos. Tem o corredor de escoamento logístico ali no leste europeu, até para escoar produtos da Ucrânia. Isso trouxe ali um impacto forte sobre o mercado de grãos, começando pelo trigo, que cedeu muito, milho e até a soja no dia do anúncio, depois alguma recuperação. E eu vou conversar agora com o Marcos Araújo, analista da Agrinvest, que participa conosco ao vivo pela internet e vai nos trazer algumas informações. E Marcos, olha só, temos esses cenários, entre outros, fundamentos muito claros para o mercado da soja também, que é importante lembrarmos, né, que esses fundamentos estão presentes. Por outro lado, temos também documentos importantes que serão apresentados neste mês de junho. No final do mês, no dia 30, se eu não estou enganado, confirmação de áreas nos Estados Unidos, tem a comercialização da soja brasileira, que para muitos o produtor tem ali um espaço para esperar até dia 20. Eu quero saber de você como que isso pode ficar e como que isso impacta os negócios aqui do produtor brasileiro. Marcos, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos, muito prazer falar com vocês. Realmente, o mercado aí com uma agenda bem cheia, né? Dentro do balanço de forças, várias informações, várias notícias aí que podem dar sustentação para o alto preço da soja, uma continuidade da alta. Falando sobre Chicago, vale a pena nós falarmos que nas próximas semanas, agora, da segunda quinzena de junho até a primeira semana de julho, Fabiano, nós estaremos em plena especulação climática nos Estados Unidos, que historicamente falando, o mercado se comporta em alta de preços. Também é verdade, os Estados Unidos se encontram em plena entre-safra. Portanto, essas vendas semanais forçam os estoques bem baixos nos Estados Unidos. Em várias regiões do país, o preço local da soja, do milho, está sendo negociado com ágio muito acima dos preços em Chicago. Isso nos leva a crer numa expectativa de alta do preço dos grãos na Bolsa de Chicago. Hoje nós temos um momento no qual o mercado ele tem se movimentado, no qual temos ali trigo, por exemplo, dando sinalizações muito claras em relação a posições de oferta ou expectativa de oferta, pelo menos, e trazendo ali respingos sobre o milho e até mesmo sobre o mercado da soja. Você falou a respeito dessa movimentação dos preços praticados. Soja, por exemplo, volta a se recuperar, estava subindo até há pouco tempo atrás, enquanto que o milho ele vem mantendo ali uma tendência. Isso mostra já também um pouco do que devemos ter durante esse mês, principalmente na confirmação de áreas, Marcos? No dia 30 desse mês, Fabiano, nós teremos a divulgação do relatório da revisão de plantio nos Estados Unidos. Nessas últimas 3 semanas, somando a área de soja e milho nos Estados Unidos, os norte-americanos plantaram 43 milhões de hectares, um forte ritmo, trazendo para dentro do histórico de plantio a média de 5 anos o plantio de milho e soja. Portanto, aquela expectativa de que não plantasse milho e partes dessa área de milho fossem migradas para a soja, ficou para trás. Portanto, agora nós temos uma expectativa de manutenção, até mesmo revisão para baixo da área de soja. E levando em conta que nós tivemos uma grande quebra de safra na América do Sul, portanto, nós temos um cenário a nível global de baixos estoques de soja e, normalmente, para que ocorra essa recuperação dos estoques no nível de segurança, isso aí leva mais de 2 safras. Portanto, temos que ter 2 safras perfeitas para que o mundo volte a ter segurança alimentar do ponto de vista da oleaginosa. Quais são as sinalizações hoje que nós temos do cenário internacional? Oferta e demanda global segue muito ajustada, mas sinalizações da China. China que teve ali algumas barreiras criadas nas suas principais cidades, mas principalmente Xangai, que é o coração logístico daquele país, prejudica, por exemplo, as cadeias que são da carne, por exemplo. Cadeia produtiva de carne bovina, por exemplo, vai sendo prejudicada com a entrega naquele país. Essas coisas que acontecem pela China têm trazido algum impacto? O que eles têm sinalizado em relação à demanda interna?
Certamente, Fabiano, quando você tem essa questão do lockdown, isso tudo influencia no hábito alimentar das pessoas e, consequentemente, em toda a cadeia de suprimento, o supply chain. Você tem nesse momento as margens de esmagamento na China bem negativas. Você observa a China comprando da mão para a boca. As compras mais ativas por parte da China está para a safra nova, já que a margem de esmagamento para fevereiro de 2023 também é positiva na China, então os maiores volumes de negócio estão ocorrendo lá para frente. Agora, tradicionalmente falando, a partir de agosto em diante, quem entra em cena fornecendo soja para a China são os Estados Unidos, que é mais competitivo do que a soja brasileira nesse momento. Já a soja aqui no Brasil, Fabiano, em várias praças, em função da grande quebra de safra que nós temos um mercado descolado em relação a Chicago. Ou seja, os preços no mercado doméstico brasileiro estão fortalecidos em relação à cotação do bushel da soja de Chicago. Isso é bom para o sojicultor brasileiro. Porém, na contramão disso tudo, nós temos uma expectativa de queda do dólar e principalmente também, Fabiano, uma pressão logística, já que essa alta do diesel está repercutindo, por exemplo, um frete hoje, Sorriso Porto a R$ 520 por tonelada. Historicamente, esse frete Sorriso Porto girava em torno de R$ 320 por tonelada. Portanto, isso que nós tivemos uma quebra de safra de soja. Para o ano que vem, se o diesel se manter nesse patamar de R$ 7, não podemos descartar a expectativa de que o frete rodoviário, Sorriso Porto, ultrapasse a barreira dos R$ 600 por tonelada, e isso acaba repercutindo diretamente no bolso do produtor, porque é um preço a menor a ser pago pelos grãos. Pensando nisso que você acaba de afirmar, Marcos, hoje nós temos soja no Brasil a ser comercializada, tem muita soja dentro do país, estava ali próximo a 50 milhões de toneladas há poucas semanas, não deve ter reduzido tanto assim, então temos muita oleaginosa para comercializar ainda, e o produtor está muito calmo com isso e faz sentido até porque ele tem ali um período, ainda tem um pouco de margem para negociar essa soja. Até qual momento está seguro você comercializar essa soja sem exercer perdas, até porque nós podemos ter dados começando a ser apresentados, colheita começando logo no hemisfério norte, e isso mexer muito com o preço do grão. Até quando que é saudável segurar um pouco mais aí para a comercialização da oleaginosa, que é o que tem acontecido no país? Perfeita observação. Quando você olha a curva de preço dos contratos futuros de Chicago, Fabiano, nesse momento, vencimento julho, que ele começa o aviso de entrega final desse mês. Então a resposta que você me perguntou aí seria vender soja ainda esse mês de junho. Olha só, você tem Chicago, vencimento julho, a 17 dólares e 20 o bushel. E a soja para novembro a 15 dólares e 40, 1 dólar e 80 abaixo. Portanto, o mercado nos diz, falta soja no curto prazo, a nível mundial. No segundo semestre, nós vamos ter a colheita da soja nos Estados Unidos. Portanto, esse descolamento que tradicionalmente ocorre no Brasil para o segundo semestre, ele vai ser neutralizado porque você tem Chicago uma curva de preço invertida. Então, o sojicultor brasileiro deveria, nesse momento, vender uma soja disponível, aplicar esse dinheiro a 1% ao mês. Fabiano, é praticamente R$ 2,00 por saca ao mês, que se o produtor não optar a vender a soja, tem que se valorizar mês a mês para compensar isso. Então ele deveria vender a soja, aplicar esse dinheiro e comprar opção de compra para o vencimento de setembro ou novembro. Porque se porventura ocorrer uma frustração de safra nos Estados Unidos, sai de baixo que o bicho é macho, porque esse mercado aí se torna mais explosivo do que nunca. Muito bem. Para encerrarmos, Marcos, nós temos ali no estado do Mato Grosso, inclusive ainda hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural de Sinop. Mato Grosso já colhe em algumas regiões do estado, já tem colheita chegando acima de 3%, vai fechar a semana na casa de 4%. Os últimos dados dão o Mato Grosso com 2,30% de área já colhida, né? Então, plantou cedo, está colhendo mais cedo. Os primeiros talhões é natural que venha com índice de produtividade realmente maiores e deve apresentar, né, daqui a pouco uma produtividade com algum recuo, até porque Mato Grosso choveu menos.
Entretanto, nós temos uma questão de armazenamento importante lá, porque tem muita soja ainda dentro desses armazéns, em todos os silos, e vai começar a chegar o milho. E o produtor tem evitado colocar esse milho já no mercado, até porque ele já vem descendo, né? O mercado do milho brasileiro já desce porque está sinalizando uma grande safra. Dentro de um contexto como esse, como que o produtor deve agir? Porque ele está segurando a soja um pouco, você já falou que é seguro negociar até junho, né, até o final desse mês, e ele tem esse milho que ele está tentando não colocar ainda de uma vez no mercado. Qual que seria a estratégia? Eu estou recomendando para nossos clientes, para quem tem essa pressão de logística, nesse cenário que você nos desenhou, estamos falando da colheita do milho safrinha, que vai concorrer com o espaço nos armazéns daquela soja em estoque. Eu faria a venda da soja, aplico o dinheiro, a operação caixa, eu cubro essas vendas com opções de compra em Chicago para setembro ou novembro e aguardo o milho para vender mais para frente, porque o milho tem bons fundamentos para que dê uma recuperação nos seus preços. Com a não confirmação da geada, Fabiano, o milho setembro na B3 de R$ 102, hoje é negociado abaixo de 90, uma queda de mais de R$ 12 por saca. Portanto, ainda mais com essa pressão logística de curto prazo, eu não venderia meu milho agora, optaria por vender a soja, cobriria essas minhas vendas de soja com opção de compra em Chicago e aguardaria o milho para vender mais para frente depois de toda essa pressão logística que nós vivemos com a boca de safra.